Olá, queridos, a todos os nossos amados alunos, um grande abraço a todos vocês, a todos que são inscritos em nosso canal e nos acompanham por intermédio das redes sociais. Nosso canal no YouTube é Dr. Roberto Silva, já temos mais de 2.000 inscritos e um beijo no coração de todos os inscritos. E mais de 200 vídeos de conteúdo teológico. Eu trago no meu canal um pouco da minha experiência acadêmica. Sou professor de teologia já há 16 anos e trilhei o mundo acadêmico do bacharel em teologia ao doutorado em ciências da religião. Então são 13 anos de formação acadêmica e eu compartilho isso com meus alunos no curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, grego, já há 16 anos. E também aqui no canal compartilho um pouco desse conhecimento e muitos que fazem parte aqui do canal também acabam estudando conosco e têm acesso a um conteúdo muito maior, onde nós podemos aprofundar os conhecimentos e auxiliar nossos alunos, que alguns atuam na área pastoral, outros missões, outros até mesmo são docentes em suas igrejas, lecionando escolas dominicais, discipulados e tantos outros conteúdos. Então, a todos vocês, um beijo no coração. Hoje é um dia muito importante, muito importante. E no calendário nosso está dizendo que é o dia do Saci. E também tem a questão do Halloween, mas para o cristianismo, para quem faz parte de uma igreja de cunho reformado, pentecostal ou neopentecostal, essa é uma data muito importante, porque hoje é comemorado o Dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517. Nós temos um monge agostiniano por nome de Martinho Lutero, lá na Alemanha. Esse monge agostiniano, Martinho Lutero, na Alemanha, ele ousou discordar de alguns pontos do cristianismo católico, que era o cristianismo dominante na Alemanha. Então, ele ousou fazer algo que os pré-reformadores já tinham feito, mas que foi muito complexo. Foi muito complexo mesmo. Um pré-reformador que nós conhecemos como John Huss, ele viveu 100 anos antes de Martinho Lutero e discordou de alguns pontos do cristianismo católico e a sua discordância o conduziu à fogueira. Então, grande parte dos chamados pré-reformadores, eles foram mortos pela Inquisição. O cristianismo católico monopolizava o mundo, tinha uma hermenêutica extremamente dogmática na tentativa de fortalecer as suas convicções mariológicas a respeito da perpétua virgindade de Maria, a ascensão de Maria, a ida para o inferno, ou a ida até mesmo para o purgatório, a criança vai para o limbo. Então era uma hermenêutica estritamente dogmática e que girava em torno da confessionalidade católica. Discordar do cristianismo católico em momentos de Inquisição, entre o século XIII ao século XV depois de Cristo, era ser réu de pena de morte, sofrer na Inquisição. E a Inquisição, ela tinha instrumentos de tortura como o esmaga-seios, que era uma manivela. Quanto mais o inquisidor ia girando, aquilo ia pressionando os seios da mulher e esmagando. Tinha a cadeira das bruxas, que era uma cadeira com pregos pontiagudos. Eles sentavam a determinada pessoa naquela cadeira e os pregos iam perfurando o seu corpo até que ela viesse falecer. Logo, queridos, era muito difícil ser um cristão ou um pensador cristão fora da caixa, porque pensar fora da caixa era ser sujeito à tortura da Inquisição.
Então, a igreja, nesse período também conhecido como período medieval, ela era tão forte que até mesmo reis tinham medo de não participar dos cultos, das missas dominicais, da Eucaristia, porque nem eles estavam livres de sofrer as represárias da igreja. A igreja, ela monopolizava e ela tinha domínio até sobre a política, ela tinha domínio sobre a monarquia. A igreja também monopolizava a educação, os colégios eram panobres e colégios de confessionalidade católica. Então a reforma protestante, ela abriu uma lacuna, proporcionando que o cristianismo ele não viesse ficar monopolizado somente pelo catolicismo. O cristianismo não viesse ficar monopolizado por uma linha específica que era o cristianismo católico. Então, o Lutero, em 1517, ele ousa ir até a porta da igreja na Alemanha, em Wittenberg, e questionar alguns dos pontos dogmáticos do cristianismo católico. Então ele escreve 95 teses, prega na porta da igreja alemã de Wittenberg, e nessas 95 teses ele questiona algumas questões relacionadas ao purgatório, à indulgência. Nesse período, Lutero estava vivendo em uma época que lá na Alemanha trabalhava um homem chamado João Tetzel. João Tetzel, ele andava pelas ruas da Alemanha gritando e dizendo: deposite o seu dinheiro no fundo da caixa, porque quando a moeda tinir, uma alma sairá do purgatório. Tire a sua mãe do purgatório, tire o seu pai do purgatório. E os alemães, por não terem um conhecimento nas escrituras, porque um dos marcos da reforma protestante foi justamente esse: os reformadores escreverem textos bíblicos na língua nativa, ou seja, na língua alemã, na língua inglesa e assim sucessivamente. Logo, nós tínhamos então o Lutero batendo de frente com um cristianismo que monopolizava a Europa. Era o cristianismo católico romano que monopolizava a Europa e era extremamente dogmático. Era uma hermenêutica vinculada à sua dogmática na tentativa de estabelecer a sua visão dogmática. E o Lutero, ele ousa, porque ele escreve as 95 teses, ele questiona o purgatório, ele questiona a indulgência, ele questiona vários aspectos do conceito dogmático do cristianismo católico. Claro que a Igreja Católica ficou sabendo e Lutero foi perseguido, ele foi escondido por um príncipe alemão e ele ficou escondido ali por alguns anos, mas ele não ficou ocioso. A história diz que ele escreveu cerca de 50 exemplares da Bíblia na língua alemã. E ele distribuiu, porque o objetivo dos reformadores era escrever a Bíblia na língua comum para que o povo, os leigos, tivessem acesso ao texto bíblico. O texto bíblico era um texto especificamente para o clero, especificamente para as pessoas que tinham ali uma formação ou faziam parte ali propriamente do catolicismo, dentro da questão eclesial, e o povo não tinha acesso às escrituras, o povo não tinha acesso ao texto bíblico. E um dos questionamentos dos reformadores era justamente esse: a Bíblia tem que ser entregue às pessoas comuns, e as pessoas comuns precisam ter acesso ao texto bíblico para que elas compreendam as escrituras. E isso não seria interessante para o clero, que monopolizava um cristianismo extremamente dogmático. Então, o trabalho de Lutero contribuiu, porque quando as 95 teses foram escritas
E infelizmente houve muitos problemas na Alemanha, porque alguns alemãos se revoltaram contra as igrejas católicas e houve derramamento de sangue, foram para cima de padres, destruíram igrejas, o exército foi constatado, o exército foi chamado para intervir e houve ali uma guerra civil. Nisso, Lutero sai do castelo que ele estava escondido e lidera os alemães que aderiram à sua concepção teológica, aderiram os seus questionamentos. A Alemanha estava fragilizada por tudo que tinha ocorrido e permitiu que aquele pequeno grupo pudessem exercer sua confessionalidade fora do cristianismo católico. E aí esse pequeno grupo foi chamado de luteranos. Nasce a primeira igreja reformada oficial, a Igreja Luterana. Depois disso, abre-se um leque e outras igrejas puderam exercer a sua confissão fora propriamente do dogmatismo do cristianismo romano. Depois nós vamos ter aí a ascensão e o trabalho de John Calvino, Igreja Presbiteriana, as igrejas batistas. No século XVIII nós vamos ter John Wesley iniciando o movimento metodista, né? A força da reforma protestante com as igrejas luteranas, batistas, presbiterianas e no século XVIII as igrejas metodistas. Isso proporcionou uma nova hermenêutica, isso proporcionou que posteriormente até o movimento pentecostal pudesse nascer. Hoje no Brasil nós temos muitas igrejas que são de linha pentecostal, mas esse trabalho também ele vem da força e da perseverança de um pastor metodista por nome de Charles Fox Parham. O Charles Fox Parham contribui para que o movimento pentecostal pudesse ascender na Europa, depois com William Joseph Seymour, que influencia Gunnar Wingrer, que vem para o Brasil, inicia a Igreja Missão de Fé Apostólica, Luiz Franciscon, que vem para o Brasil e inicia a Igreja Congregação Cristã. Todas as igrejas pentecostais, a Igreja Missão de Fé Apostólica depois será chamada de Assembleia de Deus. Todas as igrejas pentecostais que tiveram a influência de Gunnar Wingrer. Gunnar Wingrer teve a influência de William Joseph Seymour e Seymour teve a influência do pastor metodista Charles Fox Parham. Uma igreja que pôde dar a sua contribuição por ser uma igreja reformada. Então, o dia 31 de outubro é uma data importante para protestantes, para pentecostais, para neopentecostais. É o dia da reforma protestante. É o dia que o monge agostiniano Lutero escreve 95 teses e ousa discordar de dogmáticas, de doutrinas que não tinham embasamento nas escrituras, mas que propriamente favorecia o clero e propriamente o que o clero queria estabelecer, um dogmatismo cristão católico fechado que pudesse beneficiar o clero e simplesmente a igreja. Se assim fosse, todos ainda seriam católicos, não existiria bíblias de tantas línguas, português, alemão, espanhol, inglês, porque o texto seria monopolizado, na época era o latim. A língua latina, que nem é a língua que a Bíblia foi escrita, a Bíblia foi escrita em hebraico para o Antigo Testamento e grego para o Novo Testamento. Só que o cristianismo romano monopolizou a língua latina, utilizou-se da versão de São Jerônimo, a Vulgata, e assim monopolizou. Os cultos e as missas eram feitas em latim. As pessoas que eram de fala inglesa, alemã ou até o português de Portugal tinham que se submeter aos cultos em língua latina. Então a reforma protestante proporcionou tudo isso, que o texto pudesse ser escrito na língua mãe de cada localidade, os missionários pudessem evangelizar as pessoas
anunciando um Cristo a partir daquela determinada localidade, lendo o texto bíblico na língua daquela determinada localidade, e hoje nós temos o cristianismo espalhado pelo mundo, e a reforma protestante teve a sua grande contribuição. Ok, queridos? 31 de outubro, o dia da reforma protestante. Aos nossos queridos que estão conosco ao vivo pelo Facebook, um beijo no coração de vocês, um grande abraço. Esse conteúdo também será disponibilizado no meu canal do YouTube, Dr. Roberto Silva. Lá você tem mais de 200 vídeos trabalhando teologia de nível acadêmico. Nossos queridos alunos também que estarão assistindo posteriormente, um grande abraço a todos vocês. Quem quiser saber mais sobre os nossos cursos, o meu contato é o 11 970 98 42 32. 11 970 98 42 32. Estamos há 16 anos trabalhando com teologia e para mim ser professor é mais que uma profissão, é a minha vocação. Que Deus abençoe todos vocês, shalom e até o próximo conteúdo.